Olá, Beatmakers! Professor Eric aqui, dando continuidade ao nosso curso e nós vamos agora, nessa aula, aprender a como colocar novos objetos no nosso jogo, né? A gente falou que ia fazer o nosso jogo de nave, né? Então, um jogo ambientado no espaço, a gente tem que colocar a nave, tem que fazer os tiros, tem que colocar os vilões, os pontos, energia e tudo mais. Então, a gente já vai começar a ver como a gente consegue colocar esses elementos, né? Para fazer isso, primeira coisa, entrar lá no site do Scratch. De novo, estou aqui no Google. Scratch. Coloquei aqui, aí aparece. Aqui para mim apareceu logo na primeira opção. Se você já tiver salvo lá no favoritos, lembra? Se você vier aqui, ó, clicar em adicionar a favoritos, tem uma estrelinha aqui. Eu estou no Edge, que é o navegador da Microsoft, mas se você tiver no Chrome, também aparece uma estrelinha. Quando você clica aqui, ele fica salvo. Aí você não precisa procurar, ele já aparece na barra. Sempre quando você clica aqui, ó, ele já está salvo aqui em cima o Scratch. Aí você clica, ele já vai direto lá para o site, tá bom? E aí é importante que você, assim que acessar o site do Scratch, clique aqui no entrar e logue com o seu usuário. Lembra que a gente criou um usuário? Então vamos lá. Eu lembro que eu criei um usuário que era o Bino, B1N0. Vamos ver aqui. Legal, entrei no meu usuário aqui e a gente vai aqui na barra de cima no criar. Importante que se seu Scratch tiver numa linguagem diferente do português do Brasil, você pode vir aqui embaixo e mudar a linguagem, tá? Às vezes, sem querer, tá o português de Portugal. Aí tem umas palavras que tá diferente do meu, tá? Se tiver alguma coisa, você vai lá embaixo e muda para o português brasileiro, tá bom? Beleza. Vamos vir aqui, vamos criar um novo jogo. Primeira coisa que eu vou fazer é dar um nome para o nosso jogo. Vou colocar aqui o nome, o meu nome, tá? O nome do jogo, do meu jogo. Você pode fazer o seu. Vou colocar aqui, ó, Defensores do Espaço. É o meu joguinho de nave. Se você quiser pensar num nome diferente, você pode colocar aí. Se não, pode copiar o meu também, a gente vai fazer junto, tá bom? Então você vai entrar no Scratch, você vai aqui criar logo de cara o nome. Por quê? Porque tudo que você mexer aqui, o Scratch automaticamente já vai salvando. Então se der qualquer problema na internet, seu computador travar, ou você de repente tem que fazer alguma outra coisa, você para esse vídeo aqui, vai fazer quando você voltar se o jogo está salvo, tá bom? Então já deixa o nome aqui e beleza. Na aula passada, a gente já aprendeu, já mexeu um pouquinho com a parte de imagens. E a gente viu que, além do gatinho aqui, o Scratch, né, que é o gatinho laranja, a gente pode usar vários outros personagens no nosso jogo, né? E tem um nome, que é o nome que a gente dá para esse tipo de personagem é ator. Em inglês tem um outro nome que eu falei que a gente sempre usa. Você lembra qual que é? Lembra? Eu falei para você lembrar de um refrigerante. Sempre que eu falasse, sempre que a gente fosse falar desse nome em inglês. Lembra do refrigerante? O nome é Sprite, tá bom? Então é ator ou Sprite. É bom você guardar os dois. Então o nosso Sprite aqui é o gatinho laranja, que é o Scratch. Só que o nosso jogo é o jogo Defensores do Espaço. Eu falei que a gente vai usar uma nave. E o gatinho não serve pra gente, né? A não ser que você queira fazer um jogo aí de um gato espacial, mas depois você pode pensar em fazer isso aí sozinho, de repente pode ser uma ideia legal, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, para apagar esse ator aqui, o principal, que sempre quando você abre um projeto novo aparece o Scratch. Você vem aqui, ó, na latinha de lixo aqui embaixo e clica em apagar. Pronto, apagou. Legal? Aí agora a gente precisa colocar um outro sprite aqui, certo? A gente vai clicar aqui nesse símbolo de gatinho aqui com mais, e aí tem aqui selecione um ator. Você pode clicar aqui e ele já vai direto lá para aquela tela que a gente está acostumado, né? Então vamos ver aqui, tem um monte de coisa legal. Um monte de coisa. Na última aula eu dei
a missão de vocês darem uma explorada aqui, né? Para ver o que tem legal. Ó, falando de coisa espacial, tem um ETzinho aqui, ó. Tem umas coisas bem interessantes, bem legais mesmo. Então a gente vai procurar aqui a nossa nave espacial, certo? Então vamos ver se tem aqui. Você pode ir procurando um por um, ou você pode ir lá e caçar uma na internet, tá? Vamos ver aqui se tem spaceship. Space. Eu coloquei aqui a palavra space, de espaço, né? Ó. Em inglês. Parece uma navezinha aqui, ó, que legal. Não é exatamente a nave que a gente queria, mas pode servir. Tá? Vamos começar com esse por enquanto. Legal. Temos a nossa nave aqui no jogo, tá bom? Uma outra coisa que a gente precisa mexer é o nosso plano de fundo, o nosso cenário, legal? E no Scratch, ele chama isso de palco, tá? O cenário, o plano de fundo, aonde vai acontecer o nosso jogo, a nossa animação, etc. Aqui tá branco, e branco é estranho, né? Branco é esquisito. Então a gente vai vir aqui, clicar no sinal de mais, e a gente vai carregar um novo cenário. E aí aparece um monte de coisa, olha só, que legal. Aparece um monte de coisa diferente, já tem até um aqui escrito espaço. Vamos selecionar esse para ver. Olha só, que legal. Tem vários interessantes aqui. Eu acho que o que combina mais com a gente pode ser alguns desses daqui, ó. Você pode escolher esse. Você pode escolher... Deixa eu ver aqui. Eu vou mudar o meu cenário. Clicar aqui, ó. Eu vou selecionar o estrelas, esse mais simples. Legal? Então estou aqui com esse cenário estrelas. Tudo bem? Então olha só, já está com a cara um pouco mais caprichadinha. Legal? Então para a gente alterar a imagem do nosso jogo, a gente pode fazer desse jeito. A gente já pode usar o da biblioteca. Na aula passada eu ensinei inclusive uma maneira de a gente carregar imagens da internet. Mas por enquanto a gente vai usar esses daqui mesmo. Depois a gente muda, a gente vai enfeitando o nosso jogo, a gente vai customizando o nosso jogo. A gente pode até desenhar a nossa própria espaçonave ou o nosso próprio plano de fundo, nosso próprio cenário, tá bom? Então, nessa primeira parte aqui da aula, eu quero que você agora entre no seu Scratch, crie, vá lá no criar, né? Entra lá em cima no criar, muda o nome aqui em cima para o nome do jogo que você quiser. Pode ser jogo da nave, Defender, defensor do espaço, enfim, inventa um nome aí para o seu jogo. Depois você vai carregar a navezinha, certo? Você vai lá no cenário. Vou até repetir aqui, ó. Você digita Space aqui, ó. S-P-A-C. Aí já vai aparecer a navezinha aqui. Ele aparece Rocket Ship. Se você quiser escrever Rocket também, ó. Rocket Ship. Você escreve e seleciona ela, tá bom? E depois você vai aqui e carrega um cenário. Legal? Faz isso e aí a gente vai continuar, tá bom? Entra aí, loga na sua conta. É importante você entrar com a sua conta, seu usuário e senha, depois colocar o nome, tá bom? Beleza. Beleza, você já deve ter colocado aí, né? Então agora a gente vai voltar aqui para o Scratch e é uma coisa muito importante. Todos os componentes do nosso jogo, do programa que a gente está criando aqui, né? Seja ele um jogo, uma animação, etc. Os componentes, eles têm os seus scripts, certo? Cada componente tem um script separado. Se você já deve ter ouvido a palavra script, né? A gente já usou aqui algumas vezes. Mas quando a gente fala de script, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, às vezes, é o script do ator, do teatro, do filme lá,
certo? Então ele tem que ler aquilo que está escrito, a história, que tem todo o passo a passo, as falas dele, as ações que ele tem que desempenhar para interpretar aquele papel, certo? Então o ator tem o script, olha só que legal. Aqui a gente tem o nosso ator também com um script também, certo? A gente chama de ator, o ator aqui é o sprite, legal? Mas da mesma forma que o ator do cinema, do teatro, ele também tem um script. E cada ator, isso é muito importante você lembrar, cada ator do nosso jogo, a gente pode ter vários atores no nosso jogo. Cada ator tem um script próprio, certo? Cada ator vai se comportar de um jeito diferente. Então, os scripts são as programações, os bloquinhos que você já está acostumado. Cada ator vai ter o seu. Então, se eu quiser programar uma ação que é específica do meu foguete ou da minha nave, eu tenho que ir lá na nave e tenho que fazer essa alteração. Eu seleciono ela e aí faço a programação, digo para ela o papel que ela tem que desempenhar naquele momento. Tá bom? Mesma coisa para o cenário, mesma coisa para os outros atores e tudo mais. Legal? Então aqui, ó, para começar, eu tô com o meu foguete aqui selecionado, tá bom? Tô com um foguete selecionado. Coisa mais simples que a gente já está cansado de fazer, a gente fez várias vezes nos outros exercícios, é o bloquinho de movimento, tá? O bloquinho mova. O bloquinho mova é aquele bloquinho simples que ele vai fazer o quê? Ele vai mover. Aqui no Scratch, se você der 2 cliques no bloquinho que você colocou, ó, ele executa a ação, tá vendo? Se você poderia clicar aqui na bandeirinha também, só que você teria que colocar aqui no eventos aqui, ó, quando a bandeirinha for clicada, tá? Aí você clica, ó, ele anda 10, tá? Nos jogos que a gente fez do Hour of Code, já vinha o quando executar. Lembra do quando executar? Aqui é quando a bandeirinha verde for clicada. É a mesma coisa, tá? Só que esse evento ele não vem por padrão, mas ele fica aqui dentro dos eventos, tá bom? Mas só para a gente entender uma coisa que é o posicionamento, como que o Scratch entende a posição dos objetos ali na tela, tá? Então, ó, mova 10 passos, ele move 10 passos. Só que eu não disse para onde ele ia. Eu não falei se era 10 passos para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, etc. Percebeu? Esse bloco é muito simples, está escrito só mova 10 passos. Como é que ele sabe que é para a direita? Porque é o padrão, tá bom? O padrão do Scratch é mover para a direita da tela. Lembra qual é a direita, né? Então, o padrão do mova aqui é para a direita. E se eu quiser ir para a esquerda? Se eu quiser ir para a esquerda, se 10 ele anda para a direita, para eu mover para a esquerda, eu tenho que mover menos 10. Quando eu clico, ó, menos 10, ó, ele volta. Legal? Então, o padrão é ele ir para a direita. Se eu não falar nada, o número positivo que aparecer ali é ele ir para a direita. Se eu quiser que ele vá para a esquerda, é menos 10. Legal? Você poderia colocar aqui, ó, menos 100, por exemplo. Olha o que acontece. Ó, ele anda muito mais, até sumir na tela. Se eu colocar 100, dá 2 cliques, ó, ele vai mais rápido. Pode ser de 1 em 1 também, tá? Se eu colocar 1, ó, 1 ou 2 ou 3, ó, aí tanto faz, tá? Mas só para vocês entenderem, ó, 1 ele vai bem devagarzinho, tá? 10, ó, ele já vai um pouquinho mais rápido, tá bom? Então vamos entender de novo, só para fixar. Número positivo, ele vai mover para direita. Número negativo, ele move para esquerda. Tudo bem? Legal. Agora você vai pegar um bloquinho e você vai testar aí como que faz essa movimentação dos objetos, tá? Se você quiser que a nave volte para o ponto que você queria, às vezes ela some da tela, você clica nela aqui no canto, né? E arrasta para onde você quiser, tá bom? Vê aí, testa, coloca um bloquinho no meio, dá 2 cliques nele, só para você ver que funciona. E aí a gente já vai voltar, tá bom? Beleza.
Outra coisa que tem aqui é que a nossa nave, o nosso joguinho de nave, eu queria muito que fosse aquele joguinho. Nossa, olha os gatos fazendo bagunça. Desculpa. Eu queria que fosse aquela nave que ela vai de lado, né? Ela vai vindo de lado assim e atirando nos inimigos que vêm do outro lado, tá bom? Então a nave ela tem que estar deitada, apontando para a direita. Como é que eu faço isso? Você poderia vir aqui com o Rocket Ship selecionado, né? Com o seu sprite selecionado. Você poderia ir lá em fantasia, selecionar aqui e girar. Você pode chegar e simplesmente girar a nave. Mas não é interessante a gente fazer isso agora, tá? Porque se eu girar só essa primeira nave aqui, eu vou perder todos os outros as outras fantasias que dá aquele efeito de animação, sabe? Então eu não posso, porque se eu mexer em uma, eu tenho que mexer em todos os outros. Eu tenho que mexer o quadro 2, o quadro 3 e assim por diante. Não vou fazer isso. Tem um jeito de eu fazer isso por programação também, tá? Eu consigo vir aqui e nesse objeto eu posso colocar, tem um botão gire, ou você pode vir aqui, ó, e na posição inicial dele, você pode vir aqui, tá vendo aqui a direção? A parte legal é que essa versão do Scratch, ele já mostra mais ou menos aqui esse reloginho. A gente já chegou a mexer isso em outros exercícios também. Tá vendo aqui a setinha, ó? A setinha está apontando para a direita, que é exatamente para onde ela está se movendo, né? Se eu vir aqui e girar a setinha, olha o que está acontecendo. Ela está girando junto, certo? Ao mesmo tempo que eu faço isso, olha o que aparece aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ele está aparecendo um número, ó, 180. O que é esse 180? São 180 graus, legal? Talvez você já tenha aprendido isso na escola, talvez não. Então, não se preocupa muito com isso agora, tá? A gente vai ajustar isso visualmente aqui também. Se você já souber fazer com os graus, você pode vir aqui direto e já colocar. Então, 90 graus, a gente sabe que a nave fica apontada para cima, legal? Se a gente colocar 180, ela fica de lado, tá bom? Só que ela ficou virada para lá, olha só que coisa. Então eu vou voltar nas minhas fantasias e vou deixar ela aqui na primeira fantasia, tá bom? A animação a gente vai aprender depois, tá? Então beleza. Então a gente sabe que a direção, olha só, a direção de um objeto, para onde ele está apontando, a gente define isso em graus, tá bom? E aqui no Scratch, ele vai do zero, o zero é lá para cima, certo? Se eu deixar aqui, ó, ele está em zero. Mas olha só que engraçado, ele fica virado lá para o outro lado. Então ele começa aqui ó, no zero, aí vai para 90, depois vai para 180, depois ele fica menos, tá vendo? Ó? Menos, até chegar no zero de novo. Tá? A volta completa, quando a gente está trabalhando com ângulos, e você vai aprender ou não, essa volta completa aqui é 360 graus. Tá? Só que aqui ele vai do 0 ao 180 e depois ele vai negativo, tá bom? Ele não tem o 360, ele vai ficando negativo depois do 180, tá? Se você não entendeu nada disso, não se preocupa, é só para quem realmente já estudou isso, tá? A gente vai mexer aqui pelo visual também. Então, beleza. Então, a gente vai deixar ele aqui nessa posição, certo? Que é virado para frente. As naves inimigas vão vir desse lado de cá, tá? Então agora você vai fazer o seguinte, você vai entrar no seu Scratch, você vai mover a navezinha para ficar nessa posição de lado, tá bom? Clica aqui ó, na direção e você pode ir girando aqui ou você pode digitar já o número 180, tá? Faz aí e a gente já continua. Legal, agora é o seguinte, agora nós vamos fazer uma outra coisa aqui.
O nosso jogo, esse jogo é o jogo de nave que eu falei, e os inimigos vão vir, né, na direção oposta aí que a gente está trabalhando com a nave, né? Então a nave está lá virada para a direita e aí os inimigos vão chegando aqui e a gente vai atirar neles. Legal? Só que tem um problema. A nave está muito grande. Para o nosso jogo aqui, nosso jogo vai funcionar nessa telinha preta mesmo. A nave está muito grande. Então existe uma maneira de eu diminuir a minha nave também. Qual seria a maneira mais... uma das maneiras de fazer isso? De novo, você poderia vir aqui no Fantasias, selecionar a nave e diminuir o tamanho. Lembra que a gente fez na outra aula? Você vem aqui, ó, diminui, tá? Só que se você diminuir aqui, você tem que diminuir em todas as outras fantasias. Não é isso que eu quero, tá? A gente consegue fazer essa alteração do tamanho também por aqui. A gente pode tanto mexer no tamanho aqui, no parâmetro aqui, como a gente pode colocar um bloquinho também, tá? Mas vamos lá, ó. Então aqui, a minha nave, ela tá com o tamanho 100, tá? Esse 100 é 100%. Então esse é o tamanho normal dela, o tamanho total. Quando a gente fala que é o tamanho que é uma coisa toda, que é o todo de uma coisa, que é o total de uma coisa, a gente diz que é 100%. Legal? Um copo cheio até a boca a gente diz que ele está 100% cheio. Se você já aprendeu isso, se você estiver lá na quinta série mais ou menos, você já deve estar vendo alguma coisa de fração e porcentagem e tudo mais. Se você não chegou lá ainda, não tem problema, a gente vai entender aqui mexendo no jogo esse conceito, tá bom? Então se o tamanho dela aqui é 100, eu quero que ela fique um pouco menor. O quanto menor? Eu quero que fique em metade. Então qual que é a metade de 100? A metade de 100 é 50. Então, se eu colocar aqui, ó, 50, olha só, ela diminuiu, tá? E ela diminui o tamanho aqui sem afetar as outras coisas lá que a gente tinha colocado da animação, tá bom? Então a gente conseguiu fazer por aqui pela frente, tanto mexer na posição dela quanto no tamanho sem bagunçar o nosso gráfico, tá? Então beleza. Eu acho que esse tamanho tá até ok. Se você quiser que fique um pouquinho menor, você poderia colocar aqui, ó, 30. Mas aí eu acho que ficou muito pequeno. Aí você coloca aqui 45. Certo? Aí você vai ajustando, tá bom? Então aqui, para você mexer no tamanho, você mexe por aqui. Olha que coisa legal. Dá para você fazer aquilo que a gente falou, né? Tanto de girar quanto de aumentar. Dá para você fazer aqui com os bloquinhos também, ó. Existe um bloquinho aqui, vamos ver se a gente acha ele, ó, o gire. Tá vendo, ó? Gire 15 graus. Olha só que interessante. Se você clicar aqui, ó, ela vai clicando. E olha, quando eu clico aqui, olha a direção aqui alterando também, ó. Tá vendo? Ele altera aqui também. Legal? Então, dá pra gente fazer isso no início do jogo. Se eu quiser que fique para sempre, você vem e altera aqui. Se você quiser que alguma coisa no jogo faça com que a nave aumente ou diminui de tamanho ou mude de direção, aí você usa um bloquinho para programar. Isso já pode dar algumas ideias aí, né? Legal. Então, beleza. Do mesmo jeito que dá para fazer aquilo, dá para a gente aumentar também aumentar a nave. Eu acabei de ver aqui outra coisa legal, ó. Aponte para a direção 90. Quando você clica, ó, 90, que é, né? Aponte para a direção 180. Ó, quando eu clico, ela vai para 180. Tá vendo? Legal, né? Beleza. Apagar esse bloquinho. E a gente quer mudar o tamanho. Como é que a gente faz para mudar o tamanho aqui por programação? Você vem aqui, tamanho é movimento? Ó, aparência, som, evento, que isso é onde pode estar? Eu tenho a impressão que olhando por aqui, ó, é aparência. Então, aparência, vamos ver se aparece aqui, ó. Aparência. Olha aqui, ó. Tá vendo? A parte legal do Scratch é que ele é muito intuitivo. Agora, sem nem ter usado o bloquinho, você consegue pensar mais ou menos, falar, se eu estou querendo mudar a cor, como que eu faço para mudar a cor de um objeto? Mudar a cor é aparência. Então eu posso vir aqui, simplesmente clicar e procurar alguma coisa de cor aqui, ó.
Ó, aqui, por exemplo, ó, tem mude o efeito cor, defina a cor, tá vendo? Então é fácil. Então a gente sabe que tamanho está relacionado à aparência do objeto. Então daria para a gente usar aqui também, ó, defina o tamanho como. Legal? Então a gente poderia colocar aqui, ó, começar o jogo, colocar defina o tamanho para x. Tá bom? Não precisamos disso agora. Então o que você vai fazer aí agora é mudar o tamanho da sua nave. Vai lá e muda o tamanho da sua nave para alguma coisa perto de 50, para não ficar muito grande, tá bom? Se quiser fazer uma navezinha bem pequenininha, até pode. Vai, vamos ver quanto fica 20 aqui, ó. Talvez, tá? O meu eu vou fazer maior. Se você quiser fazer desse tamanho, até dá para fazer também. Mas eu vou colocar o meu aqui com 40, que eu gostei. Legal? Agora vai lá, muda aqui nas propriedades, tem que estar a espaçonave selecionado e você muda aqui o tamanho para 40, tá bom? Se você quiser testar os bloquinhos lá do Mova e o Gire, tudo bem, você pode fazer isso aí também, tá? Mas depois você já deixa ele com a direção aqui 180 e com o tamanho 40, beleza? Vai lá. Legal, beleza. A gente já tem um cenário, a gente já colocou o nosso sprite, que é a navezinha, na posição e no tamanho que a gente gostaria. E aí agora a gente vai começar a configurar os controles da nave, certo? Então, quais são os controles principais agora? Eu quero que quando eu clicar numa tecla do meu teclado, a nave vá para cima, e quando eu clicar em outra tecla, a nave vá para baixo, tá bom? Muito simples. Porém, tem uma coisa que a gente precisa entender, certo? É um conceito que a gente vai usar muito nos jogos. O computador, ele não entende muito o que é esquerda e o que é direita. Principalmente porque esquerda e direita é um negócio meio relativo, né? Então, a minha direita é diferente da sua direita. Eu tô aqui, essa aqui é a minha direita. A sua direita deve estar ao contrário aí. Isso aí pode dar uma confusão na hora da gente programar, certo? Então, o computador, ele usa algumas referências um pouco mais fixas, certo? Que é um pouco mais absolutas na hora de fazer, definir as direções, tá bom? Então, no computador, ele não vai falar de esquerda e direita. Ele usa um conceito um pouquinho diferente, tá bom? Ele vai usar X e Y. Isso parece muito complicado, né? Mas isso vai ser simples. Vai ficar simples, de tanta gente usar, você vai entender. Então a gente tem aqui, ó, esse daqui, essa linha que eu estou colocando aqui, eu vou até marcar aqui, que é o eixo, opa, que grande está aqui. Eu vou colocar aqui, ó, que ele é o X, certo? Ele é o eixo X. O que é eixo? Eixo é uma linha imaginária, tá? Então imagina que é uma linha imaginária, tá bom? Então, sempre que eu falar de X, então, do eixo X, eu estou dizendo que ele vai se movimentar na direção horizontal. O que é o horizontal? Horizontal você lembra do horizonte, certo? Então, se você lembra do horizonte aí, você sabe que a linha do horizonte, ela é assim, legal? Então, X é horizonte, X é esquerda e direita, tá? Guarda só isso. X é esquerda e direita. Eu vou falar isso toda hora, a gente vai guardar, tá? E o outro eixo é o eixo Y. Esse eixo aqui. O eixo é a linha, né? A outra linha imaginária que o computador usa é o Y, tá? Sempre que for falar para cima ou para baixo, ele vai tratar do eixo ou da linha Y, que é a linha vertical, tá? Então a gente tem a vertical, que é em pé, certo? A linha em pé. Vertical, ela é o eixo Y e a horizontal é o eixo X, tá? Não se preocupa, a gente vai falar isso o tempo todo aqui e aí você vai guardar, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui. Estou aqui com o meu foguetinho selecionado.
E ao invés de eu falar mover, eu vou colocar aqui, ó, tem um outro bloquinho, ao invés do mova 10 passos, tem aqui, ó, adicione 10 a y. A gente falou do x e falou do y. O x é o horizontal, o y ele é o vertical. Se eu estou adicionando 10 no y, o que vai acontecer com a minha nave? Pensa aí. Se você lembrar do que a gente disse no comecinho da aula, a gente quando adicionou um 10 lá no mover, a gente falou adicionou 10, e quando eu clicava, a nave ia para uma direção padrão, que era para a direita, certo? Então a gente sabe que no eixo X, que é o horizontal, o padrão é ir para a direita. E no eixo Y, qual que é o padrão? Vamos clicar aqui para ver, ó. O padrão é para cima, certo? Então se mais 10 ela sobe, como que eu faço para descer? Muito simples. Menos 10. Se eu colocar menos 10, ó, ele diminui, certo? Se eu quiser diminuir só um pouquinho, descer devagarzinho, menos 1. Olha só, quando você clica aqui, ó, ela vai bem devagarzinho. Se eu quiser que ela suba rapidão aqui, ó, 100. Quando você der um clique, ó, ela sobe mais rápido, certo? Então ela vai ali pontinho por pontinho, pixel a pixel, certo? Cada número desse, cada unidade desse, 1, 2, 3, 100, são 100 pixels que ele mexe na tela, tá bom? Mas vamos colocar aqui, ó, 10 mesmo. Então a gente sabe que quando a gente clica aqui, adiciona, ele vai para cima. E para mover na horizontal, se adicionando a y ele sobe, adicionando a x, tem outra aqui, ó, adicione 10 a x. Ele vai para frente, tá vendo, ó? Para frente e menos 10, ele vai para trás. Legal? Então, memoriza aí. O x é na horizontal, o y é na vertical. O computador ele não vai falar para cima e para baixo, tá? Ele vai entender o x e o y, tá bom? Faz o teste aí, coloca, vai lá no movimento, coloca o bloquinho adicione 10 a x e adicione 10 a y e faz o teste aí, vê se move e tal, para vocês se familiarizando, tá bom? Faz aí e a gente já continua. Legal, então. Então nessa aula a gente aprendeu como mudar o nosso cenário, como adicionar um novo sprite, como mudar a posição desse sprite, como mudar o tamanho desse sprite. A gente viu que é possível fazer isso tanto mexendo na configuração ali, aqui pelo canto, pelo cantinho aqui, né, nas propriedades do sprite, do objeto, e a gente aprendeu que dá para arrastar um bloquinho também se a gente quiser, tá bom? E além de tudo a gente começou a falar um pouquinho sobre o movimento. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre como programar os controles do nosso jogo, tá bom? Então, até a próxima. Salva o seu trabalho, certo? Você pode vir aqui, ó, arquivo, salvar agora, certo? Então tá salvo. Na próxima aula a gente pode continuar daqui para frente, tá bom? Então até a próxima aula.